Você está no quarto vídeo da série Entrelação da Física. Ela vai relacionar os diversos conteúdos da física a fim de fazer uma revisão para os vestibulares que estão chegando. E eu, professor Lúcio, estou escolhendo para discussão hoje dois assuntos que não são muito atraentes. O primeiro é o MHS, Movimento Harmônico Simples. Esse movimento, ele tem uma relação muito íntima com as funções trigonométricas. Então, é por isso que ele não é muito atraente, mas eu aceitei o desafio. Ok. Vamos dar uma revisão, né? Uma passada nele aqui. Para isso eu preciso passar pelo ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico é um ciclo, né, cuja origem você coloca um plano cartesiano e a coordenada x vai ser o cosseno, a coordenada y vai ser o seno e o raio desse ciclo é de uma unidade. E assim define-se o ângulo como esse comprimento daqui na unidade que nós chamamos de radiano. Uma volta de raio metro tem um comprimento de 2πr, né? Com raio é 1 fica 2π. E assim se define o radiano. Como é que fica o comportamento dessa coordenada x, ou seja, do cosseno, à medida que esse ângulo vai passeando por todos os valores de 0 a 2π? Ele começa com o valor de 1, vai diminuindo até chegar a 0, mas diminui mais ou menos assim. Aí, o que vai acontecer? Ele vai virar negativo e vai aumentando até o valor de menos 1, depois ele vai ficando mais próximo do zero, depois ele vai crescendo até 1. Então, depois de 2π, depois desse arco completo, ele volta ao valor 1, é uma função periódica, né, restrita entre 1 e menos 1. Aqui vai repetir o ciclo. Enquanto o cosseno está mudando, o seno também está mudando, só que ele começa com 0. No ângulo 0. E ele vai ficando cada vez maior. Depois de atingir 1, ele vai diminuindo, chega a 0. Depois ele vai atingir menos 1. Depois ele vai aumentando. Na verdade, a função seno tem o mesmo jeito da função cosseno. Elas só são diferenciadas porque uma inicia em momento diferente do outro. Aqui começa na parte mais alta, quando o ângulo é 0, e aqui começa em 0, quando o ângulo é 0. A forma é a mesma. Bem, o que seria um movimento harmônico simples? Você pode imaginar um malhador, um cara, andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, em um movimento oscilatório. Pois bem, esse movimento é um movimento harmônico, é um movimento periódico. O harmônico simples é um movimento oscilatório, periódico, que obedece regras bem definidas, regras mais simples. Como é que você define o tal do MHS? Se esse cara desenvolvesse um MHS, existiria um corpo imaginário, que eu vou chamar de corpo guia, acompanhando todo o movimento dele, e que ele seria a projeção, ele estaria na projeção horizontal deste movimento circular uniforme. Então, ó, assim, ó, tá vendo? Se existir um movimento circular uniforme, um certo movimento uniforme, circular uniforme, que acompanha um movimento, uma pessoa, né, se movimentando em uma certa direção,
movimento de ida e volta, esse movimento é harmônico simples. Essa é a condição. Agora, se existe este movimento circular fazendo a correlação com o movimento harmônico simples, eu vou poder usar alguns elementos desse cara para dizer como esse cara daqui se comporta. Então, essa distância de 8 metros, que a gente chama de amplitude do MHS, se torna um raio desse movimento. Vou colocar um eixo X aqui. Esse aqui vai ser o ângulo em relação ao zero, o ângulo φ. E o ângulo φ, se é um MCU, é um φ0 mais ômega-t. Ômega-t é a velocidade angular, que equivale a, aqui a gente chama de pulsação do MHS. E aí o que acontece? O X desse cara é o cateto adjacente dessa hipotenusa, que é a amplitude, e que é o raio MHS. Né? O X vai ser a amplitude vezes cosseno desse ângulo, que é φ0 mais ômega-t. Essa é a primeira relação do MHS, relação de posição de espaço. Então, quando esse cara aqui, esse ângulo, estiver no terceiro quadrante, esse rapaz aqui está no lado negativo da trajetória, indo para o lado positivo, já foi até a amplitude menos 1, ou menos 8, menos A, amplitude toda, a posição toda negativa, o mínimo, e está voltando. E assim vai e volta. A velocidade desse corpo aqui, para ele acompanhar esse aqui, tem que ter uma relação com a velocidade desse corpo. Então, a velocidade do MHS, velocidade linear, que equivale à velocidade vetorial instantânea, né? Ômega vezes R. Só que o R aqui é a amplitude. Vou botar R aqui. Então, no MCU é ômega vezes R. Essa velocidade aqui, que iria, na tradução do MHS, iria gerar, pela sua componente Vx, a velocidade correspondente do MHS, que é a velocidade horizontal. Ó. Então, a velocidade do MHS é a velocidade horizontal do movimento circular uniforme. Então, essa velocidade aqui, ela vai se encaminhando para o valor máximo, quando a velocidade aqui for totalmente horizontal. É quando ele estiver aqui, então ele vai acelerando até aqui. Depois a velocidade vai ficando cada vez menor, até zero, porque aquilo é toda vertical, ou seja, a componente da velocidade vai diminuindo, a velocidade horizontal vai diminuindo, o que corresponde que a velocidade do MHS vai diminuindo, porque o que é o MHS? É o movimento horizontal deste movimento circular uniforme. É essa que é a grande pegada. Poderia ser também vertical, se você pensasse no movimento vertical, não tem problema. Daria a mesma coisa. Mas aqui ele pararia, a velocidade aqui é zero, depois ele voltaria, quando chegasse aqui, este no MHS chegasse aqui, que corresponde ao movimento guia chegar aqui, ele estaria todo indo para lá com toda a velocidade horizontal, seria a velocidade máxima. Então, o MHS ele acelera à medida que vai chegando ao ponto de equilíbrio aqui, freia, retarda, depois acelera, depois aqui freia, e assim vai no movimento oscilatório. Nas extremidades sem velocidade, no meio com a velocidade máxima sendo igual a ômega vezes A, porque o A é o raio aqui, né, que é igual ao raio aqui do MCU, a guarda amplitude. Mas a relação é bem mais íntima. Como? Se aqui é Vx, deixa eu fazer assim. O ângulo φ é igual a esse aqui, ó, alternos internos. Então, esse é o complementar de φ, porque aqui forma 90 graus, e esse é igual ao φ. Sendo assim, essa velocidade Vx é o seno, ou é o cateto oposto que pode ser encontrado pelo seno V a hipotenusa.
Então, essa seria a velocidade Vy, né? Eu estou atrás do Vx. Então, a velocidade daquele carinha em MHS é essa velocidade aqui, que é igual a ômega vezes R, o R sendo a amplitude, vezes seno, porque é o cateto oposto, tomando isso como hipotenusa, e o ângulo de referência é o φ. Só que o valor do seno para o primeiro quadrante é um valor positivo. E a velocidade é negativa, então ela vem aqui com sinal negativo. Então muda a função trigonométrica, muda o sinal de base e acrescenta a pulsação ali para encontrar a função horária ou temporal do MHS. Função horária de velocidade do MHS. E a aceleração desse rapaz? A aceleração dele vai pegar um pedaço da aceleração centrípeta. Que pedaço? Pedaço horizontal. O AX. Que vai ser encontrado a partir do cateto adjacente. O AX é o cateto adjacente da aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta aqui, que é igual a V ao quadrado sobre R, também é igual a ômega ao quadrado vezes R. Então, a aceleração x, que é a aceleração do MHS, no MHS ela é a aceleração, vai pegar a aceleração centrípeta, multiplicar pelo cosseno, para achar o cateto adjacente nessa componente aqui da aceleração. Só que, da mesma forma que a velocidade, ali entra com sinal negativo. Então, essas são as funções horárias. Por que horárias? Porque tudo aqui fica constante, exceto o tempo. E esse movimento tem período, tem frequência. E o que é a velocidade angular, ou a pulsação do MHS? Veja, essa função cosseno e essa função seno, elas são cíclicas. Cíclicas se repetindo em 2π e 2π radiano. Esse cara aqui, quando você multiplica pelo tempo, vai dar uma certa quantidade de ângulo, de radiano. Quando isso aqui, essa parcela dentro do argumento do cosseno, for 2π, o que é que vai acontecer? O ângulo aqui vai ser igual, quer dizer, vai ser um ângulo côngruo ao ângulo inicial, porque vai ser o ângulo inicial mais 2π. Então, quando eu pegar ômega e multiplicar pelo período, que é o tempo de um ciclo, deve dar exatamente 2π. Ou seja, se ele completa uma volta em 4 segundos, por exemplo, ele completa 2π radiano em 4 segundos. Então, ele vai ter que pegar esse 2π, dividir em 4 vezes, 4 pedaços, que vai corresponder o que ele tem que andar em ângulo, né, de radiano por segundo. No caso aqui, se fosse 4, ele teria que andar π sobre 2 radianos a cada segundo, π sobre 2, π sobre 2, π sobre 2, para completar a volta. E o que é que isso significa no MHS? Ele completa 1/4 do ciclo dele a cada segundo. Uma outra maneira de definir o MHS é você perceber que essa função horária de espaço do MHS se relaciona diretamente com a função horária de aceleração do MHS. Ou seja, a aceleração vai mudando também, né? E isso gera uma relação assim, ó. Essa é uma definição do MHS. Aqui mostra que movimentos que aceleração, isso aqui é fixo, né? Que a aceleração vai crescendo à medida que o corpo vai se afastando da origem. E ela se opõe sempre à posição, opõe que eu digo, tem um sinal oposto à posição, e isso é um MHS. Como assim? Aqui está, digamos, a origem. Vamos lá, vou fingir um MHS. Se eu vou me afastando do zero, minha aceleração, eu estou no lado positivo, é negativa e vai aumentando, me obrigando a frear cada vez mais intensamente para me levar
de volta ao zero. Só que à medida que eu vou chegando no zero, minha aceleração, que aponta para o lado negativo, vai ficando menor. Até se tornar zero, ou seja, eu parar de acelerar no momento que eu passo pelo ponto zero, o ponto de equilíbrio. Aí eu passo para o outro lado, eu fico negativo, meu x fica negativo, e minha aceleração passa agora a se tornar positiva e aumentando cada vez mais com a minha faixa, me obrigando a frear de novo do outro lado e voltar. Então, MHS tem uma aceleração oposta à posição. Isso permite, por exemplo, que você faça uma verificação se um corpo desenvolve um MHS a partir da dinâmica. Por quê? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, por exemplo, você tem aqui uma mola, aqui eu faço a posição da mola coincidir com a deformação dela. Então ela está aqui quando o x for zero. Se eu esticá-la e botar aqui um carrinho sem atrito, ao esticar você vai ter um x positivo, aí eu defino o sentido do x, né? Se ele vier para cá, o x vai ser, a mola vai estar comprimida, o x vai ser negativo. A força elástica, sabemos que o módulo dela é K vezes X, só que eu posso botar menos K vezes X, que vai dar certinho nessa referência. Porque quando o X for positivo, a força elástica puxa, vai ser negativa. Quando o X for negativo, a força elástica empurra, vai ser positiva. Então eu posso colocar ali, na dinâmica, na lei fundamental da dinâmica, ou lei fundamental da mecânica, a lei de Newton, aqui a única força, quer dizer, a força resultante, né, a única força que sobra, normal e peso se anula, ou sem atrito, é a força elástica. Então, no lugar da força resultante, se eu botar menos K vezes X, igual a massa vezes a aceleração, eu vou ter aqui a aceleração igual a menos K sobre mx. Olhando isso e isso aqui, eu percebo que esse tipo de movimento é um MHS. Está vendo? E que, além disso, o ômega ao quadrado é K sobre M para essa situação. E aí eu consigo achar a velocidade angular e com a velocidade angular eu consigo achar o período e a frequência, por exemplo. Ômega é igual a 2π sobre período, período é igual a 2π sobre ômega, período é igual a 2π sobre raiz de K sobre M, período é igual a 2π inverso M sobre K. Bom, essa é a relação que geralmente é apresentada nesse tipo de movimento que é chamado oscilador massa-mola. A mesma coisa você faz com o pêndulo, você monta a força resultante tangencial do pêndulo, relaciona com a definição e chega no período do pêndulo, que é 2π raiz de L sobre a aceleração da gravidade. Esses são os dois movimentos harmônicos simples mais usados, né? O pêndulo e o oscilador massa-mola. A pergunta que a gente vai fazer é a seguinte: será que temos um MHS em um outro assunto da física? Temos. Em eletromagnetismo. Vamos lá. Ali tem um ímã em forma de U que produz um campo uniforme que sai do norte para o sul e está atravessando a área interna daquela bobina. Existe ali o que nós chamamos de fluxo magnético, que é definido como produto B vezes A, sendo A essa área interna. Considerando que aqui tem 200 voltas, essa área de cada volta vai ser multiplicada por 200, considerando que cada volta tem o mesmo tamanho, para obter essa área toda. Entretanto, o que é que vai acontecer? Esse cara deve estar preso em uma estrutura de madeira, que tem um eixo, e esse eixo vai girar. Então, se a bobina está assim, na horizontal, o campo é vertical, e o campo está em toda essa região, toda essa área tem campo. Ele está pegando todo esse campo dessa região. Quando eu
faço a rotação, ele vai pegar o campo de uma região mais estreita. Quando a bobina estiver paralela, né, a área da bobina estiver paralela ao campo, esse campo não vai atravessar a bobina. E aí o fluxo é zero. Então o que conta não é a área em si, mas a área efetiva relacionada à extensão que existe o campo. De tal forma que quando a área ocupa essa maior extensão, que é quando ela está perpendicular ao campo, o fluxo magnético que ela tem é maior. Então, como é que a gente trabalha? Se ela estiver inclinada de um ângulo θ, pois é isso que vai acontecer, ela vai sofrer rotação. Em um certo momento a gente para, tira uma foto, né? Ele vai desviar um certo ângulo em relação ao zero. Se você pegar esse ângulo aqui, você vai descobrir qual é a área efetiva. Vou chamar de área perpendicular ao campo. A área que realmente vai corresponder à extensão do campo que estaria passando pela bobina, né? Então é isso, o fluxo é B vezes essa área perpendicular ao campo. Ou o campo perpendicular à área. Também poderia projetar o campo. Como o campo é fixo, eu estou projetando a área, pensando assim nela. E aí, observe só. O que vai acontecer aqui? Esse cara vai estar girando. Por que ele está girando? Porque isso aqui talvez esteja preso em uma roda d'água. Talvez isso daqui, o eixo, né, dessa bobina, esteja preso em uma hélice ou em algo mais eficiente, como uma turbina, e aí passe o vento, e o vento gire isso daí, ou um vapor, um vento de vapor. E o que vai acontecer? O fluxo vai mudar, vai existir variação de fluxo. E a variação de fluxo transforma energia cinética em energia elétrica. A existência da variação de fluxo. Ou seja, produz uma força eletromotriz. Aquilo ali é um gerador de usina. E se fosse água que movimentasse, seria hidrelétrica. Se fosse ar, vento, né, seria uma usina eólica. Se fosse o vapor, poderia ser uma usina térmica ou termonuclear. Claro, uma usina bem simples, né? E a força eletromotriz, ela é calculada pela lei de Faraday. Variação de fluxo por tempo. Vamos colocar aqui em módulo. Essa é a ideia da lei de Faraday. O que seria então a força eletromotriz nessa concepção? A força eletromotriz seria uma espécie de velocidade, de ritmo que o fluxo está variando em função do tempo. O certo é dizer que essa força eletromotriz é uma força eletromotriz média. A força eletromotriz instantânea seria isso daqui, mostrando o ritmo naquele instante. Aqui já é já passou uma variação de tempo, e o ritmo nessa variação de tempo pode alterar, entendeu? Então, na verdade, a força eletromotriz na lei de Faraday é uma espécie de velocidade de fluxo. A velocidade, o quanto de fluxo está variando por segundo. A unidade de fluxo no sistema internacional é Tesla, metro quadrado ou Weber. Então, a força eletromotriz, na verdade, é uma quantidade de Weber por segundo. Aí você diz, isso tem a ver com MHS, Lúcio? Essa área perpendicular, ela mais nada é que o cateto adjacente dessa figura aqui, cuja hipotenusa vai ser a área efetiva do circuito. Então, essa área efetiva não, a área interna total do circuito. A área efetiva mesmo, a que vai relacionar fluxo, vai ser a hipotenusa, que é a área do circuito, vezes cosseno de φ. Então, o fluxo
magnético, nessa situação, vai ser B vezes A cosseno de φ0 mais ômega t. Parás. E quem é B vezes A? Vou chamar isso de fluxo máximo. Representar assim, ó. Fluxo máximo. O módulo do fluxo máximo, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Que fluxo é igual fluxo magnético é igual a isso vezes cosseno de φ0 mais ômega t. Pois bem, isso aí é a equação equivalente à equação de posição do MHS. X é igual a A cosseno de φ0 mais ômega t. Esse fluxo máximo está representando a amplitude, só que a amplitude do fluxo e não a amplitude do espaço, x. Mas se é a mesma estrutura, os conceitos derivados são os mesmos, ou seja, o que seria a velocidade desse fluxo? Né? Que seria a verdadeira noção precisa da lei de Faraday. Seria igual a amplitude vezes o ômega, seno de φ0 mais ômega t, aqui negativo. Isso aqui representa a verdadeira variação de fluxo em função do tempo. Isso aqui, na verdade, essa velocidade é a força eletromotriz. E se a força eletromotriz está variando, né, na verdade seria o módulo disso. Né? A força eletromotriz seria o módulo. Vou botar o módulo disso. Mas aonde eu quero chegar? Quero chegar ao fato de que se a força eletromotriz está variando constantemente, a corrente também está variando. E isso aqui é uma força eletromotriz variada. Mas variada produzindo uma corrente alternada. Essa é uma força eletromotriz alternada. Que vai produzir uma corrente alternada. E o que a gente tem que saber de corrente alternada e DDP alternado? Porque força eletromotriz é um potencial, ou a diferença de potencial é uma voltagem alternada. O que é que a gente tem que saber para o vestibular? O que eu vou falar sobre corrente alternada é uma corrente alternada que alterna no formato de seno e cosseno, que são os mesmos formatos, né? Que é a corrente que a gente trabalha. O que a gente precisa saber? Que nos aparelhos, quando chegam a DDP alternada assim, a corrente e a DDP, né? Elas vão ter um formato parecido. Existe uma DDP eficaz, que vai ser igual a DDP máxima dividido por raiz de 2. Existe uma corrente eficaz, que é igual a corrente máxima dividido por raiz de 2. Existe uma potência, que é U vezes I, não é isso? Uma potência eficaz, que é a potência mesmo que se trabalha, né? Que é o que se gasta mesmo, com o passar do tempo, que é a DDP máxima vezes corrente máxima, quer dizer, é a corrente eficaz, mas a DDP é eficaz, né? É U vezes I. Só que, se você colocar isso aqui e multiplicar isso aqui, vai ficar dividido por 2. Então, isso você tem que saber para o vestibular, sabia? A potência eficaz. E a DDP máxima, como é que eu acho? Aqui. Né? No caso de uma corrente alternada misturando com indução eletromagnética. Bom, se essa é a força eletromotriz, essa parte aqui, ó, em módulo, né, é a força eletromotriz máxima. Ou seja, é o fluxo magnético máximo vezes
a velocidade angular ali, que é a mesma velocidade angular do gerador, lá, do rotor do gerador. Então, no nosso exemplo aqui agora, vamos achar a potência eficaz dessa lâmpada. Como é que você acha a potência eficaz dessa lâmpada? Essa lâmpada tem uma resistência de 4 ohms, a resistência interna desses fios é de 2 ohms, o período ali é de π sobre 3 segundos, o número de voltas é 100 e ali são espiras quadradas de lado 50 centímetros. O campo ali é de 40 militesla. Vamos achar a potência que deve ser representada na lâmpada, a potência efetiva da lâmpada. Tá bom? Ou eficaz. Bom, aqui o L vai me permitir calcular a área, que é um quadrado, L é o quadrado, né? Então vai ficar, tem que transformar em metro aqui, meio metro ao quadrado, vai ficar 1/4 de metro quadrado. Só que essa área é a área de uma volta. Eu tenho que multiplicar isso aqui por 200 e tenho que multiplicar por B para achar o fluxo máximo. Então, quanto é que seria o fluxo máximo aqui? É B vezes a área total. Falando total porque tem várias espiras, né? O B vai ser 40 militesla, ou seja, 40 vezes 10 a menos 3. A área total é 200 voltas vezes 1/4. Então, isso aqui vai dar 4 corda com 4, 2 Tesla metro quadrado ou 2 Weber. Certo. A força eletromotriz máxima vai ser igual ao fluxo máximo vezes a velocidade angular desse movimento, da oscilação aí da corrente, da DDP, que é a mesma da espira que está girando lá do gerador. Né? Ou seja, 2 vezes ômega. Quanto é ômega? Se eu tenho um período, eu tenho ômega. É 2π sobre período. π sobre 3, que vai dar 6 segundos. Ou 6 radianos por segundo. O período aqui, considerando π 3,14, dá um pouco mais de 1 segundo. Certo? E o tamanho é 50 centímetros. Tá bom, né? Tá razoável. Então, aqui vai dar 12 volts de força eletromotriz. Essa é a força eletromotriz máxima. Agora vamos achar a corrente máxima. Como é que você faz? Pega a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, e aplica para o sistema. O total do sistema é a força eletromotriz, a resistência total do sistema é 2 mais 4, 6, aqui está em série, né? E acha a corrente de quanto? De 2 amperes. Essa corrente é a corrente máxima, porque você está usando a DDP máxima. E a DDP máxima? Eu poderia usar a primeira lei de Ohm. U igual a RI com o I máximo para achar a DDP máxima. Agora, se eu quisesse a corrente eficaz, eu pegaria a corrente máxima e dividiria por raiz de 2 amperes. Claro, aí seria 2 raiz de 2 sobre 2, né? Seria no final raiz de 2 amperes. E a DDP eficaz? Seria a DDP máxima, 8, dividido por raiz de 2 volts. Que seria 4 raiz de 2, né? Racionalizando. E a potência de consumo, ou potência eficaz?
eu poderia multiplicar as duas grandezas eficazes, né? E seria 16 dividido por 2. 16 dividido por 2, 8 watts. Agora, eu também poderia pegar a potência máxima, pegando a DDP máxima e a corrente máxima, 8 vezes 2, 16 watts, e dividir por 2 para achar a potência eficaz. É a potência máxima dividido por 2. Aliás, aquele raiz de 2 vem por causa disso. Que multiplicado por raiz de 2 vai ser o 2 para achar a potência eficaz a partir da potência máxima. Toda essa discussão, veja só, abrindo a caixa de Pandora para você. Por que não chama tudo isso de média? Por quê? Se você olhar aqui e levar em consideração os sinais, a corrente média vai ser 0. Porque vai ter corrente positiva e vai ter corrente negativa no final. O efeito de um com o outro vai zerar. A mesma coisa para a DDP. Agora, se você disser assim, não, mas vamos considerar o módulo disso aqui, ó, módulo da corrente, e o módulo da DDP. Ou seja, essa parte aqui que é toda negativa sobe. Vamos desconsiderar o sinal. Tudo é positivo. Dá para achar aí, nesse contexto, uma corrente média? Dá. Ela fica aqui, ó. Essa é a corrente média. E a DDP média fica aqui, ó. E através de um cálculo mais sofisticado, descobre que é 64% do valor máximo. Essa função seno tem essa propriedade. Ou seja, se eu tivesse com a DDP constante durante um certo tempo, ele produziria o mesmo efeito de DDP que essa DDP aqui. A mesma coisa dessa corrente. Entretanto, a potência é uma função diferente. Essa função é a função seno. Essa também. Ó. Quando você vai trabalhar com potência, que é a multiplicação da corrente pela DDP, e que já sai algo positivo, sem botar módulo, essa função não é com seno, é seno elevado ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que o comportamento dela é diferente do comportamento de cada um separado. A multiplicação altera o tipo de função. E a média dessa função aqui, que vai dar o mesmo efeito no tempo, como se a potência fosse constante o tempo todo, é exatamente no meio da potência máxima. Isso é a potência média, que a gente chama de potência eficaz também. Mas, na verdade, a potência eficaz da gente é a potência média, ou seja, uma potência como se fosse constante o tempo todo. Não é. O problema é que, se eu, do ponto de vista didático, se eu boto lá uma potência média, o pessoal pode chamar isso daqui de corrente média, e não é. Aqui é a corrente que você tem que considerar e a DDP que você tem que considerar para que, ao multiplicá-las, gere a potência eficaz, gere a potência média. Por isso que, nesse assunto, acho que foi por isso que foi abolido o termo médio. Porque o mais importante é você saber a potência, e não a corrente média, nem a DDP média, né, para descobrir a energia. Porque o mais importante é a energia, e não a quantidade de coulombs que vai passar em um certo tempo. Aconselho você a se inscrever no canal e acionar o sininho, né, para ser notificado quando eu colocar aqui um novo vídeo do Interação da Física. Eu estou empolgado, então, quando surge um tempinho, eu faço um novo vídeo, certo? Estou colocando aqui um card, um acesso, né, para a playlist Interação da Física, e não vamos esquecer que eu tenho um site, www.comoaprenderfisica.com.br, que tem lá alguns cursos online. Talvez seja interessante para você. Ok? Que a luz esteja contigo. Até mais.